Ok, continuando, Lesson 31, vamos lá, mais Language Study, um pouquinho mais sobre morfemas, significados principais. A ciência de significados se baseia em alguns princípios importantes e definitivos, os quais devemos entender se iremos descobrir os significados dos morfemas, palavras e frases. Muitos destes princípios são conexos e alguns são relacionados a outros. Então, essas vão ser algumas das ideias principais, uns princípios para vocês lembrarem que tem a ver e afeta muito os morfemas. Okay? Primeiramente, não há sinônimos exatos numa língua. O que queremos dizer é que não há duas palavras que são completamente equivalentes em seus significados. Por exemplo, as palavras truth, verdade, e verity, também verdade. Podemos dizer he spoke the truth, mas nunca diríamos he spoke the verity. Nem no inglês e em nenhum outro idioma acharemos palavras completamente idênticas. Segundo, não há equivalência exata entre idiomas. Temos que aprender que cada palavra em cada língua tem seu próprio significado especial e que nós não podemos presumir que as duas línguas têm quaisquer detalhes que concordam. É bem perigoso fazer isso. Uma das maiores dificuldades vem de presumir que palavras parecidas com o português têm o mesmo significado, tais de falso cognatos, né? Parece, mas não é o mesmo significado. Toma cuidado. Terceira, ambiguidades ocorrem em todas as línguas. Nenhum idioma é perfeito, nem mesmo o grego. Eles dizem que o grego, tinha uma época que eles diziam que o grego era basicamente perfeito, mas também tem erros. O hábito de construir piadas, em inglês chamado de puns, sobre aparências entre palavras é quase universal. Então também tem essas imperfeições, né, que a gente pode brincar com as palavras, os morfemas. Quarta, historicamente, todas as línguas vão mudando os significados de algumas palavras. Os exemplos no inglês, kid, que é um filhote de cabra, começou a ser usado como filhos nossos, porque parecem como cabritinhos. E hoje em dia você escuta as pessoas chamar a criança de kid, mas na verdade kid é cabritinho. Com o tempo, historicamente as palavras mudam. Aí a palavra gay, antes significava apenas alegre, para cima. A musiquinha dos Flintstones, né? No finalzinho, we'll have a gay old time, teremos um tempo muito alegre para cima. Mas a história muda, as palavras também mudam. Então, é uma outra área importante para lembrar. Quinta, as formas têm áreas de significados. Nós vimos falando um pouco sobre isso, mas é importante, lembra, a área e não especificamente um significado. Estamos muito acostumados em pensar nas palavras tendo pontos específicos de significado, enquanto devemos tratá-las como áreas de significado. Algumas áreas são extensas, enquanto outras são muito restritas, mas todas são áreas. A palavra love, por exemplo, tem muitas áreas de significado. I love my wife. I love to do it. Né? Amar a esposa, amar fazer alguma coisa, tudo amar, abrange várias áreas de significado. I love apples. Mesma palavra para amor de uma esposa que gostar de uma maçã. Né? I love the way you laugh. E sexta, as palavras revelam diferenças culturais. É outra que também vai afetar se você está misturando o seu português e o inglês. Isso é natural porque as palavras simbolizam os traços da cultura. Em fato, não podemos entender a língua de um povo sem também entender a sua cultura. Alguns exemplos rápidos disso. Imagina, tinha uma época no Brasil que, por exemplo, o nosso leite vinha só em saquinhos. Imagina nessa época você dizer para alguém, tentar falar sobre uma caixa de leite. Bom, a pessoa não tem essa parte da sua cultura, ela não vai saber o que você está referindo. Uma caixa de... O que é isso? Okay? Igual falar para um gringo tentar falar sobre açaí. Ele não vai saber o que é, porque não faz parte da cultura dele. Okay? Então, vários aspectos aqui, princípios sobre morfemas, que é importante vocês lembrarem. Uma vez que a pessoa reconhece que cada palavra de um idioma tem sua história especial e área de significado, ela evitará muitos erros sérios que vêm de ignorância ou negligência. As palavras não devem ser traduzidas literalmente do inglês para o português. Okay? E claro que vocês já não estão mais fazendo isso. Ok. Muito bom, vamos ver mais objetos. Seu pote de tinta de objetos já está enchendo mais e mais cada lição. Vamos com mais objetos. TH de sapo, thought. Thought. Sai da cabeça o thought. Continuando, letter.
Letter, na garganta rápida, letter. Nós tivemos letter como uma carta, mas também uma letra do alfabeto. Hue, aquele U entrando. Humor. Humor. Justice. Justice. Concert. Concert. Go to a concert. Stadium. Stadium. Talvez o concert vai ocorrer no stadium. Ok, mais objetos. Pensa nesse lugar bem divertido. Amusement park. Amusement park. Aquele O aberto. Closet. Closet. Sim, muitas pessoas chamam de um close. Bom, se pegar essa palavra e pedir para um brasileiro ler, provavelmente ele vai dizer um close. Ok? É closet. Ok? Closet. Engole o P, napkin. 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 Hat. Colocar na cabeça. Hat. Gift. Também usamos present. Okay? Gift ou present. Gift vem do verbo give, dar. Então um gift é um dado, algo que é dado. E um present vem do latim, obviamente, nosso presente. Kiss. Aquele I aberto som de E. Lembra, nossas chaves são as keys. Okay? Um beijo é um kiss. Plural seria kisses. Né? Kiss. Continuando, mais objetos. Forte nos R's. Reporter. Reporter. Interview. Interview. Geralmente pronúncia rápida, cai o T, fica só interview, igual internet, né? Interview, sem o T. Story. Story. Nós vamos ver um dos nossos verbos hoje, tell, contar, tell a story. Okay? Agora, cuidado, essas duas palavras, esses dois objetos é fácil de confundir. History. History. Olha o ritmo. Story e history. Okay? São bem diferentes. Continuando, electricity. Electricity. Soup. Soup. Quem não gosta de um bowl of soup? Alright? E antes de comer ou depois, você vai querer usar o soap. Soap. É parecido. Soup, soap. Vai dar algum problema para vocês, talvez. Então, cuidado. Soup, soap. Observação sobre soap. Soap é qualquer sabão. Okay? Em português temos sabonete, temos outras variações. Em inglês é tudo soap e você qualifica que tipo de soap. Face soap para o rosto, hand soap para as mãos, bath soap para o banho, laundry. Lembra da laundry, nossas roupas? Então, laundry soap para lavar a roupa, dish soap para as louças. Então, todos esses são soap. Okay? Continuando, um aspecto na vida da maioria, ou de muitos, casamento e tudo que tem a ver. Vamos ver alguns dos objetos que você vai encontrar nessa área. Marriage. Marriage, como se não tivesse o I, marriage. Okay? Marriage é o ato, casamento. Ela está acontecendo, o casamento deles está indo muito bem, o marriage deles já dura muitos anos. Okay? Agora, vamos ver o próximo objeto, wedding. Wedding. Wedding é casamento também, mas é o evento. Você vai para o wedding da fulana? Eu esqueci de ir na sua wedding. Aquele evento, aquele casamento. Okay? E o marriage é o casamento enquanto ela durar. Alright? Wedding. E as pessoas que vão participar no wedding, algumas delas, bride. Bride.
E quem cuida da bride? Bridegroom. Bridegroom. Geralmente só chamamos ele do groom, e essa é uma palavra interessante, dá uma olhada no seu dicionário, groom, e você vai poder deduzir por que chamamos de bridegroom. Alright. Uma coisa interessante aqui, em português nós usamos noivo e noiva em duas circunstâncias, no dia de casamento e antes do casamento, etc. Tudo é noivo ou noiva. No inglês não, bride e bridegroom é noivo e noiva no dia do casamento. Okay? Oh, a bride está tão bonita. O bridegroom chegou atrasado. Okay? Agora, aí do lado nós temos outra variação para, puxamos do francês, para naquele período de tempo antes de casar, as pessoas são noivos e um chama noivo ou noiva, aí já muda em inglês, vão ser chamados de fiancé. Fiancé. Deve ter alguma coisa a ver com fiança, pagava uma fiança para ter a noiva, ok? Então, antes de casar os noivos, fiancé, tanto homem quanto mulher. No dia do casamento, bride e bridegroom. Continuando, garter. Na garganta, garter, ok? Garter é interessante, eu só coloquei para vocês aprenderem um pouquinho da cultura norte-americana. Garter é aquela liga, nesse caso é decorativa, mas antes, há muito tempo atrás, as pessoas usavam garters para segurar as meias, que é um elástico. Hoje em dia é decorativa e faz parte de um casamento. Da mesma forma, depois do casamento, que a noiva pega o buquê dela e joga, e as meninas tentam pegar para ver quem é que vai ser a próxima a casar, sei lá. A noiva também tira, ou nesse caso da foto você está vendo o noivo tirando esse garter e ela joga para os rapazes. E o rapaz que pega o garter é a mesma história. Então, levando aquelas tradições de casamento um pouquinho adiante, para vocês não estranharem isso no casamento norte-americano. Garter, então. Continuando, no casamento você vai também precisar de um ring. Ring, ok? De um casamento seria wedding ring. Tem muitos tipos de ring. Wedding ring, graduation ring, de formatura, vários tipos de ring. Ring literalmente é um círculo, é uma argola. Você pode ter um ring no nariz do boi. Brincos eram chamados, até hoje são, até aqueles que não são uma argola, mas ear ring, argola da orelha, ok? Então ring é um círculo de fogo estava em volta da gente, ring of fire. Okay? Então, ring é qualquer círculo, e no caso de anel, e você vai qualificar ring, vários tipos de ring. Ok, também no casamento, as pessoas que vão casar-se vão trocar vows. Vows. E vows não são votos que você dá para um candidato, é votos de juramento, né? Que você jura cuidar daquela pessoa e amá-la e etc. Esses são os seus vows. To vow um verbo, jurar. I vow, eu juro. Okay? Que é assim. Mais objetos então, e não esquecem, revisam seus objetos no seu dia a dia. Você veja esses objetos, dá um toque na cabeça, tenta reconhecer e lembrar o inglês. Continuando, vamos ver nossas palavras de ação, nossos verbos. To tell, passado irregular, told. Told, bem comum, desde cedo nós aprendemos tell, esse verbo, você chega da escola, a mãe quer saber o que ocorreu, tell me, me conte, conta o que aconteceu, conta a sua história, contar as coisas, tell, okay? Até aquele que fala assim, eu vou contar para a mamãe o que você fez, I'm gonna tell, eu vou contar, tell, usando seu gonna, seu semiverbo auxiliar, gonna. Lembre-se, é o futuro imediato. I'm gonna tell you about it. He told us his story. Você vê que o verbo tell, muito usado com aqueles pronomes objetos. Contar a ele, contar a mim, contar a você. Okay? Mais palavras de ação. To participate. Aí o ritmo, cuidado, porque o português é tão parecido e você vai estragar o ritmo. Então concentra. To participate. Participate. E o passado, ed no final. Participated. Participated. He didn't participate in the meeting. Deixa tudo na garganta. Participate in the meeting. We participated. Ok, pensa na sua caneta. Pega a caneta para fazer esse verbo. To sign. To sign. E o passado, só o som de um D. Signed. Signed.
Mencionei isso quando nós tínhamos objeto sign, que era uma placa, um aviso, o verbo to sign, assinar, mas também é usado para as pessoas que conversam com as mãos, usando aquele linguagem do surdo e mudo, é também o verbo to sign, ok? Fazer isso. Mas em geral as pessoas no dia a dia sabem como assinar, sign. Não usamos para assinar uma revista ou assinar um jornal, é uma expressão do português. No inglês, sign é assinar apenas colocando seu nome, só. I didn't sign the document. Did you sign your name? Ok, outro verbo. Os próximos dois trabalham em conjunto, um com o outro. Okay? Vamos ver. Lembra amanhã era tomorrow? Então, mesmo som, to borrow. To borrow. Passado regular, ED no final, eu coloquei só um D para vocês fazer a pronúncia só de um D. Borrowed. Para naquele D, borrowed. Alright? Português não temos um verbo para isso, é uma ação de você pegar emprestado, tomar emprestado de alguém. Por isso que tem o from aí. Você geralmente vai usar borrow com from. Você borrow de alguém. Okay? Can I borrow your bike? Can I borrow your bike? He borrowed Jane's hat. Ok, o oposto de borrow agora, a pessoa que vai to lend. To lend. Passado irregular, só um T, lent. Lent. Alright, aí é emprestar, geralmente você usa com to, lend to, você empresta para alguém, na direção daquela pessoa. Ok? Então, dois verbos interessantes, borrow e lend. The bank wouldn't lend me more money. I lent my suit to him. Alright, outro verbo a gente aprende cedo na vida, a gente suja as coisas. To dirty, a garganta, to dirty. Passado regular, ED no final, mas vamos fazer só o som de D, dirtied. Dirtied. Isso. She dirtied my new floor. I didn't dirty your car. E o oposto de dirty, então, agora pensa em tudo bem limpinho, to clean. To clean. Inclusive, nós vamos ver os adjetivos, sim, daqui a pouco. To clean, passado regular, ED, mas só o som de D. Por isso que a escrita está um pouco diferente. Aí, cleaned. Cleaned. Para no D. Did you clean your room? I have to clean the kitchen. Ótimo. Ok, bastante verbos então para hoje. Mais qualificadores, posições. Importante, gente. Lembra, você tem que saber onde você está, onde as coisas estão e poder dizer tal. Ok? Então, memorize os verdes. Ok? E os amarelos e os azuis e as rosas também. Mas verde é muito importante. É tão embaraçoso. Eu já vejo tantas pessoas que até o inglês deles é razoável, a pronúncia é boa, mas o cara não consegue dizer embaixo, em cima, do lado, atrás, dentro, fora. Essas são preposições, são tão importantes esses qualificadores de posição. Vamos lá então. Behind. Pensa nessa posição. Behind. Behind you. Behind me? Ok. Inside. Tivemos in e agora acoplando com o morfema side. Lado de dentro. Então, inside é um pouco mais específico do que só o in. Inside é lá dentro, lá de dentro. Go inside. Vai para o lado de dentro. Okay? E o oposto então de inside vai ser outside. O lado de fora. Inside, outside. Ok, mais adjetivos, mais rosinhas aqui, ou sei lá a cor que está aparecendo para vocês aí. Dirty. Tivemos o verbo to dirty e agora o adjetivo dirty. Ah, você está dirty, meu filho. You're dirty. Clean. Ah, clean room. Clean. Escrito W, mas som só do R. Wrong. A entonação geralmente vem com isso. Ih, cara, wrong. Errou, está errado. Oh, wrong. Okay. E o outro também forte no R, agora, outra entonação, right, right. Okay. Não confundem com alright. Eu mencionei alright, alright, né? Tá bom, vamos nessa, tá, só, ok. Right, correto. Também tem outros usos, dá uma olhada no seu dicionário, uma direção para a direita, ou para a direita, para vocês, right. Healthy, quem aí está healthy? Healthy. Wise, som de Z, wise, wise. Aquele soco na barriga, não é o som de U, não. Full, full, full. Ok, o oposto de full, do lado aí temos, engole o P, empty, empty. Full? No, it's empty. Alright, lado direito. Coloquei os 3 objetos aqui.
Sim, deveriam estar lá em cima nos objetos, mas é porque eu quero demonstrar como nós vamos criar alguns qualificadores desses objetos. Okay? Vamos ver então o primeiro objeto aí, sun. Lá em cima nós temos o sun, faz aquele calor, sun. Okay? Nós temos shade, shade, e também shadow. Dois tipos de sombra. Vamos só explicar rapidamente. Shade é sombra no sentido de um lugar, um abrigo do calor. Okay? Vamos procurar um shade. Está muito quente aqui nesse campo. É procurar um abrigo do sol, algum lugar mais refrescante. Sombra. Agora, shadow é literalmente o objeto, a sombra. Eu posso... tem as luzes aqui, criar uma sombra, né? Você cria uma sombra, tem gente que brinca com as mãos e fazem sombras na parede. Estes são shadows, ok? Aquele objeto, você vê a sombra que te segue, aí é o seu shadow. Um lugar agradável fora do calor, shade, ok? Olha, agora vamos ver uns qualidades criados a partir desses objetos. Pegando sun e colocando um sufixo nele, você tem então sunny. Tendo sol, hoje é um dia bem sunny, ok? Pegando shade, sombra, e dizendo então, lá tem muito shade, então é um lugar shady, ok? Assombroso? Não, tendo sombra, ok? Sombrio, mas nesse sentido, não é sombrio que a gente usa em português, um lugar onde coisas ruins acontecem, não, é tendo sombra, ok? Shady. Bright, está muito bright esse sun, bright. Ok, outra posição, against. Against, muitos usos para against, né? Colocar alguma coisa fisicamente contra a parede, eu estou contra você, against, ok? Alguém vai competir against uma outra pessoa, então a gente usa muito esse against. Ok, vamos lá, mas continuando com expressions, vamos ver umas expressões idiomáticas. Tem bastante hoje. One, de novo, não é o número 1. Okay? One tivemos o número 1. Agora, tem um outro uso para a palavra one. Okay? O inglês usa muito disso, o português nós não temos basicamente nada que compara a isso, mas vamos tentar aqui te mostrar o que está acontecendo. É porque o português usa, ou o inglês usa e o português simplesmente não. Então vai soar estranho, mas está sendo usado exatamente assim no inglês. One quer dizer um tal, aquele né, que nós estamos referindo a que ocorreu isso ou aquilo. Não estou falando sobre números. Então, this one, o que você vai levar? Este aqui, em português. No inglês, este Porque é estranho para o português. Aceita. O inglês, você usa muito esse one. E não está sendo necessariamente o número 1. Qual deles? Qual um? Which one? Okay? Escolhendo mas qual deles? Which one? Qualquer anyone. The big one. Aquele que é grande. Aquele Okay? Então, não é um número 1, é um objeto, de uma coisa. Okay? E só lembra que é usado no inglês e não ficam toda vez pensando, estou falando sobre ele só quer um. Não, ele é uma forma que a gente usa one que não é necessariamente referindo a números. Okay? Do lado direito, nós temos as estações do ano, interessante saber, summer, fall. Fall vem do verbo cair, é na época que as folhas caem. Também se chama autumn. Winter, winter. E spring. Ok, nossos expressions continuando. One person, este sim é o número 1. One person, ok? Usando person aí, vem do latim, né? Persona, person. Two persons, tem plural para esta palavra, persons. Two people. Obviamente vocês já conhecem people e também existe people para pessoas, mas também person ou persons, singular e plural. Okay? Intentional. Unintentional. Puxa, cara, desculpe, isso foi unintentional. Parking lot. Parking space. Deixa eu explicar. Tudo tem a ver com park, assim, era um parque, mas é o verbo estacionar. Então, parking lot, lembra um lote? É o lote de estacionamento, aquela área toda
Okay? Space é um espaço. Então, parking space é a sua vaga, é aquele espaço que você tem para colocar o seu carro. Sai do meu parking space, esse space é meu. Okay? Mais expressões. To turn into. A gente aprende isso desde cedo na vida. A gente vê as coisas se transformar ou tornar em outras coisas, né? O casulo se transforma, turn into uma borboleta, né? Aquele cara que era meu amigo, turn into meu inimigo, né? Se transformou. A gente desde cedo vimos mágicos fazendo alguma coisa, se transformar em outra coisa, turn into, ok? Então é bem comum essa expressão. Passado seria regular, ed no turn, turned into. I'm afraid. Obviamente, I'm afraid, eu estou com medo, tivemos amedrontado, né? I'm afraid, estou com medo. Mas tem um outro uso bem comum, sentido de receio. Cara, você está sem camisa, sem sapatos, receio que não vou poder deixar você entrar. I'm afraid, okay? Eu não estou dizendo que eu estou com medo daquela pessoa, é uma outra expressão, um outro uso, mas é bem comum. Então, I'm afraid you need to leave. I'm afraid he can't stay. I'm afraid I don't have any money. Okay? Receio. Bem comum. Ok, go back, back para trás, go back, vá para trás, ou volte para lá, go back, come back, vem para trás, não vai para lá, vem, volte para trás, tem o back no meio, posição atrás, então come back. Tivemos shade, aquele lugar onde é agradável, sombra saindo do sol. Então, uma expressão que tem a ver com isso, made in the shade. Made in the shade, quando alguma coisa é made in the shade, é fácil, feito na sombra, ok? Uma expressão bacana, a gente usa muito no dia a dia. E a sua prova, que foi muito difícil para você, que nada, foi made in the shade, né? Feito na sombra. Ok, to have to do with. Também usamos, ter a ver, o que isso tem a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo, nada a ver vem aqui. To have nothing to do with. To have nothing, I have nothing to do with that. Tenho nada a ver com isso. Okay? Não esquece do have mudando para has, se a terceira pessoa singular usar. He has nothing to do with her. Okay? E, por final, to take turns. Também, desde cedo na vida aprendemos essa expressão, take turns. Ir por vez, né? As crianças, não, eu quero ir toda vez, né? Você não pode ir todas as vezes, meu filho. Você tem que deixar os outros também participarem. Tem que alterar, tem que ir por vez. Vai sua vez, depois a vez dela, depois dele, e aí volta para você. Você precisa aprender a take turns, ok? Então, bastante usado também. Ok, por final, encerrando hoje. Não, isso vai demorar um pouquinho. Estou vendo o grammar aqui. Ok, muito bom. Mencionamos já sobre a importância de você, acho que foi na primeira lição já, mas falamos sobre comparativos. Como você tem duas coisas que você quer comparar, essas duas coisas, ok? Tem várias formas, mas geralmente a gente compara as coisas em termos de adjetivos, ok? Mencionamos more e most, né, e less e least. Então podíamos dizer até agora, e é normal, as pessoas usam, mas nós vamos ver o mais comum, mas dizer que é o mais triste, the most sad, ou simplesmente ela está mais triste que eu, more sad, né, mais feliz, more happy, a mais feliz, the most happy, ok? Serve. Agora tem uma outra forma de você fazer isto, mas sem ter que usar do more e most, em vez disso usando de morfemas, sufixos, ok? Então vamos ver como isso funciona. He is old, nosso adjetivo, old, ok? Agora, eu quero dizer mais old, eu só coloco um ERzinho no final do meu old. I am older than Peter, comparando, mais velho que, o than aí, old, older. Eu poderia dizer I am more old than Peter, mas esta forma você vai encontrar bem mais vezes, ok? De usar um sufixo older, quando é mais, aquele adjetivo. Agora, quando é o mais de todo, outro sufixo est, ok? John is the oldest de todos, o mais velho. Então, older, oldest. Então, você pega qualquer adjetivo, simplesmente coloca er no final, você tem mais aquele adjetivo, mais triste, mais cansado, mais feliz. E est, est, e você tem o mais daquele adjetivo. O mais feio, o mais cansado, o mais feliz. Okay? Vamos ver outro exemplo, então. She is happy. Jane is happier
than Mary. Comparando Jane com Mary, né? Jane is the happiest. O mais happy de todos. Ok, agora, até aí tudo bem, e se vocês não aprenderem o resto que eu vou falar agora, não tem problema. Até quem fala o inglês erra isso todas as vezes, mas eu quero que vocês aprendam da forma certa, então vamos só acrescentar mais essa dicasinha. Essa regra de colocar ST e ER serve para todos os adjetivos, menos alguns. E seriam todos os adjetivos que tiver menos ou duas sílabas tônicas ou menos. Por exemplo, happy. Ok, duas sílabas eu posso dizer happier, happiest. Quando o meu adjetivo ficar com mais de duas sílabas, ou seja, três sílabas ou mais, por exemplo, beautiful, né? Wonderful. Esses adjetivos, embora as pessoas vão colocar no final ou est, não deveriam. Okay? Nesses grandes assim, você tem que usar a nossa velha forma, more e most. Mas tudo bem, se você dizer beautifuler ou beautifulest, criancinhas fazem e até alguns adultos que eu conheço fazem. Então, pelo menos aprendem essa primeira parte, o ER e o EST, sufixos que vão transformar, morfemas que vão transformar o seu adjetivo. Ok? Então, Peggy is beautiful. Susan is more beautiful than Beth. Susan is the most beautiful. Ok? E aí, então, nós temos mais uma vez aí os exemplos de more e most, né? O mais e a mais, aquele adjetivo, e less e least, o menos ou menos. Okay? Nós tínhamos isso já lá no início do curso, nas primeiras lições. Alright? Por fim, nossos letters of the alphabet, as letras do alfabeto. Gente, vamos só passar as pronúncias porque algum dia talvez você tenha que soletrar algo para alguém. Só usamos as letras para isso, ok? Não é tão conveniente quanto o português. O português, você pega a criança desde cedo e ele tem que aprender as letras do alfabeto. Porque o som da letra é o som que ela faz quando ele vai ler. No inglês, não, lembra? Principalmente nossas vogais, eles têm 3 ou 4 pronúncias. Então, nós sabemos, nós só usamos, né, as letras e os seus nomes só para na hora de soletrar. Mas pode ser interessante para vocês, então vamos lá para encerrar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Vocês vão notar algumas letras que não temos em português. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Tem gente que chama double V, W ou W, tanto faz W, W, mais comum W. X, Y, Z, que os canadenses chamam de Z, que é Z. Muito bom, encerramos mais uma lição para hoje, então, e espero vocês daqui a pouco nas suas próximas lições.